Queridos, vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vou começar nesta epístola a discorrer um assunto para nós hoje extremamente importante, um assunto esclarecedor, um assunto que o desenvolvimento da sua salvação passa por esse entendimento. Ou seja, se você compreender a verdade de Deus sobre o que vamos dizer, você terá um conhecimento melhor acerca do Pai e, portanto, esse conhecimento trará um acréscimo de vida ao seu coração, ao seu espírito, e a salvação e a vida eterna estará em pleno fluir na sua experiência. Capítulo 2 de Colossenses, vamos ler os primeiros 3 versículos. Mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros versículos também, tá bom? Gostaria, pois, que soubesseis, diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amado, o apóstolo Paulo fala aqui, primeiramente, acerca de uma luta. Ele diz, olha, eu gostaria que vocês soubessem. Presta atenção nesse aspecto, nesse detalhe. Ele diz, eu gostaria que vocês soubessem a grande luta que eu tenho mantido por vós. A luta que eu tenho mantido pelos irmãos da igreja de Laodiceia. A luta que eu tenho mantido por quantos ainda não me viram face a face. Ou seja, Paulo tinha uma luta em prol do evangelho. Paulo tinha uma luta em prol da igreja, corpo de Cristo. Ele ainda viria a dizer, ou ele disse no capítulo anterior, que ele sofria para a edificação da igreja. Paulo era um homem zeloso. Agora eu pergunto para os irmãos, imagino, Paulo, o grande Saulo de Tarso, que veio a ser Paulo o apóstolo, no seu tempo dizia de uma grande luta. Eu me pergunto, ora, mas que luta, apóstolo Paulo? Que luta é esta? Porque afinal, primeiro, você é um apóstolo. Segundo, você recebeu grandes revelações de Deus. E tantas foram as revelações que Deus teve que colocar nele um espinho na carne. No sentido de, para que ele não se orgulhasse das grandes revelações que ele recebera do Senhor. E tantas eram as revelações que nem tudo ele pôde, ou ele recebeu autorização de Deus para comunicar à sua igreja. Eu imagino pelo menos naquele tempo, talvez se fosse hoje seria um outro momento, não sei também. O fato é que ele próprio declara dizendo, olha, a verdade de Deus é Cristo, é única. Porém, há muito acerca desta verdade única que eu não posso dizer a vocês, que não me foi permitido dizer a vocês. Mas eu continuo perguntando, e qual é o motivo, a razão, a circunstância desta luta do apóstolo? Eu diria para os irmãos que essa luta não começou com o apóstolo Paulo. Na verdade, se vocês lerem atentamente os 4 evangelhos, sobretudo o evangelho de João, vocês verão que quando o verbo de Deus, Cristo, se fez homem, se fez carne, então logo começou o seu ministério, ele também enfrentou grande luta a favor do evangelho, a favor da verdade. E a luta que Jesus passou, pela qual ele passou, a luta que Paulo aqui diz também que passava,
era a forte resistência dos opositores da verdade. Cuidado, porque com as más interpretações, tá? Quando eu falo opositores da verdade, eu quero me dizer aqueles que se opõem, e não aqueles que, por não saberem, ou por outro motivo, a buscam. Entendem? Então, por favor, recebam minhas palavras com coração puro, porque o meu coração está puro. Jesus Cristo, quando pregava entre os judeus do seu tempo, e olha que os judeus, eles tinham nas mãos a Torá, eles tinham os profetas, e eles tinham os salmos, eles tinham nas mãos o que hoje nós, cristãos, chamamos de Antigo Testamento, que para eles era a única Bíblia que eles possuíam. Não possuíam Mateus, Marcos, Lucas, isso veio depois. Só que agora vem Jesus. Quem é Jesus? Aí João responde, e o Verbo, que é Deus, se fez carne e tabernaculou entre os homens. Então é Deus andando entre os homens e ensinando ao seu povo, o povo de Israel, acerca do Pai, acerca do caráter do Pai, acerca do ser do Pai, acerca da vontade do Pai. Só que onde Jesus chegava, eu disse na quarta-feira passada, que Jesus era um ser estranho aqui na terra, sobretudo no meio do seu povo. E por que um ser estranho? Porque tudo o que ele dizia dava um problema. Tudo o que ele dizia acerca do Pai, na mente dos hebreus, dos judeus, e olha que eles não tinham somente a lei, a Torá, os profetas e salmos, eles tinham os rabinos, os mestres, os escribas, os fariseus, pessoas doutas. Então, a hermenêutica que eles tinham da Escritura, talvez, do ponto de vista meramente humano, e não da revelação, seria muito melhor do que a nossa, do mundo ocidental, de um outro tempo, porque era o tempo deles, era a Bíblia deles, era a história deles, era a língua deles, era o tempo deles, a cultura deles, era tudo deles. Só que eles não conseguiram ver o Messias tão esperado na pessoa de Jesus de Nazaré. E aí então, quando Cristo falava, eles vinham questionar a Cristo. Lembra daquela situação, ocasião, quando levaram uma mulher, pega em flagrante ato de adultério, e eles desafiavam a Cristo dizendo, olha Jesus, está escrito, Moisés disse isso, e tu o que dizes? Eles colocavam ali Moisés e os profetas para dialogarem com Cristo. Eles queriam saber o que você pensa acerca disso. E não raras vezes eles intentaram matar a Cristo, precipitá-lo de espinhadeiro abaixo. Por quê? Porque quando eles iam com a lei, os profetas e os salmos, como medida, para medir a Jesus de Nazaré, para aferir se ele era ou não o Messias, os judeus não conseguiram ver Jesus no Antigo Testamento. Não que não estivesse lá, eram eles que não conseguiam ver. Os judeus liam, mas não compreendiam. Lembra daquele momento em que Cristo disse para Nicodemos, e Nicodemos era um mestre em Israel. Jesus disse, como sendo você mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Jesus ficou assim, primeiro uma palavra de espanto. Deveria saber, porque você é mestre em Israel. E olha que eu estou te falando das coisas aqui da terra. Agora ele diz, imagine se eu começar a falar das coisas celestiais. Você vai ficar maluco. Se tratando de coisas terrenas, vocês não entendem o que dirá se eu falar daquilo que eu vi e que eu tenho e que eu sou junto ao meu Pai Celestial. Então a vida de Cristo toda foi uma luta. A luta para que as pessoas compreendessem. Compreendessem o quê, pastor? Compreendessem que a verdade não é um conjunto de dogmas. Eu sei que na história da igreja há muita discussão e há muita luta, isso do ponto de vista histórico, hein? Estou falando de hoje não. Hoje nem existe isso, na verdade. Hoje só quem pensa isso são uma meia dúzia de pessoas, mas na história eu sei que há discussão sobre os livros da Bíblia, quais são canônicos, quais não são. Vocês sabem que a Bíblia Católica, por exemplo, tem 7 livros a mais no Antigo Testamento.
E há aqueles que falam que o Novo Testamento ainda faltam os livros chamados apócrifos, não sei de quem, de Tomé, de Maria Madalena. Ou seja, é uma discussão sem fim, que não gera absolutamente nada para ninguém. Porque a questão não é quantos livros há. Há aqueles que discutem dizendo, puxa, aqui em Colossenses, o apóstolo termina dizendo, olha, leia esta carta para os de Laodiceia, e leia a carta que eu mandei para Laodiceia aqui na igreja de Colossos. Mas e qual é a carta de Paulo a Laodiceia? Vocês conhecem a carta de Paulo a Laodiceia? Mas ele diz que escreveu, mas não está aqui. Então ficam discutindo, a questão não é quantos livros tem, não é quantos capítulos possui a Bíblia, não é quantos versículos há. Toda a questão é qual é a finalidade da Escritura, por que Deus deu a Escritura, qual é o seu papel na história em relação ao homem. E os hebreus, então, por não compreenderem que a Escritura era um testemunho acerca daquele que haveria de vir, ocorreu que eles não reconheceram o Messias e acabaram por matar o Messias. Imagine só que erro terrível, porque se toda a esperança deles consistia pela chegada do Messias, quando o Messias chega, eles matam, porque não viram, porque não compreenderam, porque a sua leitura do seu livro estava equivocada. Era o olhar dos leitores do tempo de Cristo. Jesus, portanto, não foi sem luta o seu ministério. Várias e várias vezes esteve no enfrentamento. Capítulo 5 de João, por exemplo, Jesus cura um homem dia de sábado e o ordena que carregue o leito e que vá para a sua casa. Era um homem paralítico. Bastou isso para começar uma discussão. E aí os judeus vinham com qual argumento? Você, Jesus, olha para mim. Jesus olhava. Você é transgressor de Moisés, porque você faz o que não é lícito fazer em dia de sábado. Nunca lestes, Jesus, que lá em Gênesis capítulo 2, depois você lê em Êxodo capítulo 16, depois vai para Êxodo capítulo 20, e aí você pode seguir por toda a Torá, entrando para os profetas, passando pelos salmos, que Deus ordenou que santificasse e guardasse o sábado. Os judeus, questionando a Cristo. Por que você faz isso em dia de sábado? O mandamento é claro, é perfeito. Diz assim, que o próprio Deus descansou naquele dia, que o próprio Deus santificou aquele dia. Ora, e se Deus santificou e se o próprio Deus descansou, por que Jesus de Nazaré descumpre? Aí vem uma resposta não ortodoxa para os judeus. Qual foi a resposta? Espera aí, é sobre o quê? A pergunta é o sábado, é? É sabate, isso. E o que quer dizer? Descanso. Ah, muito bem. Fiquem sabendo vocês que o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Não foi uma resposta ortodoxa, foi? Isso fere ou feriu o orgulho judaizante de um povo que só conseguia ver nas escrituras dias da semana, só conseguia ver sacrifícios de animais, só conseguiam ver ofertas de bolo para Deus, como se Deus comesse bolo. Eles faziam bolo de fina flor de farinha, bem caprichado. Se fosse hoje, seria como se fosse um bolo de cenoura com aquele chocolate por cima. Aí faz bonito e vai levar para Deus. Eles faziam um bolo e levavam para Deus, segundo a lei mosaica, segundo o rito levítico. Mas Jesus fala, olha, vocês não conseguem perceber que tudo aquilo que está escrito lá atrás falava de outras coisas, de coisas superiores. A Escritura toda vai nos dar aqui o entendimento. Mesmo aqui em Colossenses capítulo 2, se você ler a partir do versículo 16 em diante. Se você ler Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei é sombra de bens vindouros. Não era a realidade das coisas. Ou seja, aquilo que foi revelado no tempo antigo,
a Moisés e aos profetas não era a revelação da verdade na sua manifestação. Era a revelação de Deus, sim, evidentemente. Mas era uma revelação que vinha na obscuridade, obrigado. É isso, essas coisas vocês estão entendendo. Que veio na obscuridade de coisas, de modo que os judeus tinham orgulho do templo, dos sacerdotes, da estola sacerdotal, uma estola talar, à altura dos tornozelos. Tinham orgulho dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos ritos, das ofertas, dos dias de guarda, dos dias de descanso, de toda a lei levítica. E, portanto, eles não conseguiam ver que tudo aquilo não era aquilo. Por exemplo, se você observar, em um dado momento, você vai em Levítico, Deus fala assim para Moisés, ele ordena uma série de holocaustos e sacrifícios. E Moisés, então, passa para o povo e começa ritualmente e diariamente o rito dos sacrifícios de animais. Mas, de repente, você chega em Jeremias, e aí o mesmo Deus fala, eu nada pedi a respeito de sacrifício e holocausto. Calma, pessoal. Pastor, mas e aí? E aí que o problema está exatamente nesse ponto. Quando Deus ordena os sacrifícios, Ele não quer sacrifício. Mas Ele ordena e não quer? Aqui é apenas uma pedagogia. Deus gostaria que os hebreus vissem em cada situação daquele rito, que eles contemplassem o Messias vindouro. Quando eles deixavam de ver naquilo que Deus ordenara temporariamente o Messias, aquilo perdia o sentido. E por que perdia o sentido? Porque não era aquilo. Era uma sombra. Era apenas uma pedagogia. Então, Deus manda, depois diz que não manda, Ele ordena os sacrifícios para que vocês aprendam acerca daquele que virá. Mas se vocês não estão aprendendo nada acerca do que virá, e estão me oferecendo sangue de animais? Espera aí. Aí o profeta Isaías vai falar, vocês acham que eu bebo sangue? Davi vai falar no Salmo 50, vocês acham que eu como carne? Estão me oferecendo sangue e carne, e porventura eu como carne e bebo sangue, e porventura não são meus todos os animais da terra, para que você pudesse me dar algo a mim? Ou seja, os hebreus só conseguiam ver coisas e coisas e coisas e coisas, mas não conseguiam ver a essência. Agora, observe, existe uma essência na Escritura. E somente esta essência nos interessa. Qualquer coisa que não seja essa essência, não passa de invólucros temporais. Qualquer coisa que não seja essa essência, não passa de invólucros vazios, sem sentido, que para nada serve, a tal ponto de Paulo dizer que tudo aquilo ele deixou para trás por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Quando ele viu Cristo, ele viu a essência. Quando ele viu Cristo de Deus, ele viu o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Quando ele viu Cristo, ele viu substantificado, encarnado, materializado, tudo o que Deus quis que as pessoas entendessem por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio dos salmos. Por isso que ele diz, tudo isso eu não somente abandonei, como eu as considero como refúgio. Vocês sabem o que é refúgio? Talvez aqui, no nosso tempo, refúgio é outra coisa. Refúgio, talvez para alguns, seja quando você tem uma lavoura, por exemplo, aí você colhe, e aí você tem aquelas espigas boas, tem aquelas espigas que são razoáveis, que dá para aproveitar,
Mas tem um refúgio, aquilo que não vai dar para aproveitar. Mas no texto, quando Paulo escreve, ele usa uma palavra no grego que significa esterco. E se você ainda aprofundar na raiz da palavra, vai encontrar também um sentido de cachorro. O que tem a ver? Esterco ou cachorro? É esterco de cocô de cachorro. Paulo diz, tudo isso eu não somente abandonei, como eu considero como esterco, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo viu que todo o Antigo Testamento se cumpriu na pessoa maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo. Não é sem razão que Cristo, uma vez acusado pelos fariseus de que ele trazia nova doutrina, ele diz, não, parou, calma, alto lá. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Parem de bobagem. Vocês não entendem, gente. Eu vim cumprir. Mas ele não diz eu vim cumprir no sentido de eu vim obedecer cada preceito. Porque todo homem tem que estar sujeito a cada preceito. O termo cumprir tem um sentido que o próprio Jesus deu depois da sua ressurreição. Em Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45 diz que estando Jesus com os 11, depois da sua ressurreição, disse-lhes, vocês não se lembram que eu havia dito lá atrás, que importava que tudo aquilo que estava escrito a meu respeito na lei, nos profetas, nos salmos, se cumprisse? Vocês lembram que eu disse que tinha que ser cumprido? Aí diz o versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Puxa vida, tem um momento em que o entendimento é aberto para você compreender as Escrituras, que dão testemunho dele. Ele é que é. E agora Paulo, no seu tempo, trava também uma luta. Uma luta. Por quê? Porque agora, por onde ele ia pregando, mesmo no mundo gentílico, tinham aqueles que iam atrás. Qual foi a cidade que Paulo abriu igreja? Foi em tal lugar. Era só Paulo sair, chegavam os judaizantes, querendo introduzir a lei no meio do evangelho. Daqui a pouco, lá estava a igreja de tal lugar com problema. Pensa no ribuliço que ficava aquela igreja. Os irmãos, e agora? E agora que tem que circuncidar, tem que fazer, tem que acontecer. Aí lá vinha Paulo desesperado, escreveu uma carta para esclarecer. E ele diz, olha, a pregação do evangelho, a elucidação da verdade, consiste numa batalha. Mas não é contra carne e sangue. É uma batalha que se trava nas regiões celestiais. É uma batalha que se trava nas regiões celestiais, que está dentro de você. E dentro de mim tem regiões celestiais? Lógico que tem. Não se esqueça que você não é matéria, carbono somente. Você tem espírito. E no seu espírito tem uma propriedade chamada consciência. E é nessa consciência ali, ó, que fica uma luta para uma construção ou de um anticristo ou de um Cristo. É dentro de você que acontece uma batalha. Está todo mundo esperando um chip. O chip vai ficar ultrapassado, tecnologicamente falando. Vão inventar uma outra coisa. Aí vão ficar esperando a outra coisa. E não sabe que o 666 é número de homem. É do humanismo. É de colocar o homem no centro. E Paulo já dizia lá naquele tempo, que falando sobre o homem da iniquidade, é aquele que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que nada mais é do que uma manifestação do espírito de Lúcifer caído, que desde o princípio, está lá escrito, desejou ser igual ao Altíssimo. Que foi a mesma promessa feita pela serpente no Éden. Tu serás como Deus. Estamos nos últimos dias aqui vivendo. E os homens não estão se apercebendo da gravidade
da situação. Paulo travava, portanto, uma luta em oração, na meditação, na pregação. Para quê? Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles... Você pode repetir? Eu falo, vocês respondem em coro, em uníssono, bem ensaiado, bonito. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham, diga assim, tenham toda a riqueza, aleluia, toda a riqueza. Que riqueza é essa? Será que é a teologia da prosperidade? Para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, forte convicção, do entendimento, para, diga para o seu irmão, compreenderem. Diga para o seu irmão, para compreender. Pergunta para o seu irmão, compreender o quê, meu irmão? Pergunta para ele. Compreender o quê que eu tenho que compreender? Para compreenderem plenamente. Não é só um pedaço. Você tem que ter um conhecimento pleno. O pleno conhecimento, ou para compreenderem plenamente, diga para o seu irmão, o mistério de Deus. O mistério de Deus. O mistério de Deus. O mistério de Deus. Ore a Deus e diga, Senhor, eu quero compreender o teu mistério. Eu quero compreender esse mistério. Temos que orar, pedindo revelação. Senão vamos ficar aqui brigando, lutando, disputando o quê? Coisas, tempos, épocas, batalhas, sangue, teologias, usos e costumes. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Diga Cristo. Cristo. Gente, Paulo diz, a minha luta é para que vocês tenham a forte convicção de Cristo. Mas o que tem Cristo? Todo mundo sabe que Cristo é bom. Todo mundo sabe que Ele morreu pelos nossos pecados. Talvez seja por saber apenas isso, é que o mundo cristão está do jeito que está. Por não conhecer a Cristo. Não saber exatamente quem é Cristo. Versículo 3 diz, em quem? Em Cristo. É nele. É nele. Desculpe me colocar dessa maneira. Desculpe me colocar dessa maneira. Eu não quero que os irmãos se ofendam, nem me interpretem mal, nem pensem que eu sou um apóstata, nem pensem que eu estou enganando, mas aqui diz, nele, em quem, não é em outro lugar, não é uma outra pessoa, não é na lei, não é nos profetas, não é nos salmos, não é nos 4 evangelhos, não é em Atos, não é nas epístolas, não é no Apocalipse, embora todos os 66 livros são testemunho dele, mas é ele. É ele. Você pode carregar a Bíblia debaixo do seu braço, pode ler 300 vezes, pode decorá-la, pode fazer teologia, ser bom teólogo, você pode fazer teologia sistemática à vontade, teologia pastoral, teologia bíblica. Você pode ir para a terra de Israel, conhecer a geografia de Israel, pode conhecer hebraico, aramaico, grego, o que você quiser. Você pode fazer até presépio de Natal na sua casa, não tem problema nenhum.
O problema é que não é em nada disso. É em quem? Em quem? É numa pessoa viva, ressurreta, que está entronizado. Pastor, está entronizado, lógico, pela sua obra. Mas não se esqueça que ele é mais ainda do que isso. E eu vou demonstrar para vocês aqui em Colossenses. Em quem, versículo 4, ou melhor, versículo 3. Em quem alguns tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Hã? Todos? Espera aí. Porque caiu um suor aqui no meu rosto e eu posso não ter visto. Em quem todos os conhecimentos, ou melhor, todos os tesouros, aleluia, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo. Por que a ênfase de Paulo? Por que a minha ênfase aqui nessa noite? Assim digo. Você tem que ter a firme, a forte convicção do entendimento, para você compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ah, vem para cá com essa onda de qualquer coisa. Não, é Cristo, não é Cristo, não me engana. E por que Cristo e é tudo? Pastor, mas Cristo é tudo bem, eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é poderoso, que Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, não tem esse negócio? Que Ele faz isso, aquilo, outro, mas tem mais coisa, pastor. Não tem. Não tem mais nada além de Cristo. Quanto ao Evangelho, quanto à sua vida, quanto à tua experiência com Deus, não há. Ele é tudo. Não há. Ele é tudo. E eu vou demonstrar para vocês. Versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aí eu vou demonstrar primeiramente a grandeza de Cristo, pelo que Ele é. Depois eu vou mostrar a grandeza de Cristo, aquilo que Ele fez por você. Se sobrar alguma coisa, alguém levante a mão e fala, pastor, tem uma coisa que não está nele. Está aqui, leia comigo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 em diante, ou melhor, versículo 15 em diante, falando dele, desse Cristo. É porque Paulo está dizendo, olha gente, ele é tudo, 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 e você não pode ser enganado com outra coisa que não seja ele, ele. Vocês entendem? Tem que ser Ele. E qualquer outra coisa pode até me ajudar, mas para me conduzir a Ele. Se não for para conduzir a Ele, também não serve. Qualquer outra coisa, se não for para conduzir a Ele, não serve. Versículo 15. Este. Quem é este? Como é que eu sei? Aí eu leio lá no 13. Ó, ele. Quem é Ele? Não. Quando você encontrar um pronome, você tem que buscar um antecedente, acerca de quem está dizendo. Ele do versículo 13, está no versículo 2, dando graças ao Pai, em que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele quem? O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, quem é o no qual aqui? Em quem? No Filho temos a redenção, a remissão dos pecados. Este quem é? O Filho. Não é aquele, se fosse aquele era o Pai. Este, que eu acabei de mencionar, o Filho do amor do Pai. Este é. Quando a Bíblia fala sobre o Filho, não está falando da obra terrena meramente que Ele fez à terra. Fala da sua divindade. Aponta para o ser. Escute bem essa palavra, ser. Pastor, por que eu tenho que escutar essa palavra ser? Uma palavra meio estranha, mas depois vocês pesquisem. É até uma coisa melhor, uma palavra mais ontológico.
Ou seja, relativo ao ser, relativo à essência. Não aquilo exatamente que ele fez, mas aquilo que ele é. Ele, ou este, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não quer dizer o primeiro numa série de. A palavra grega quer dizer ele na criação e em relação à criação. Nessa obra de Deus pela criação, ele é o principal. Veja o que diz 16. Pois nele. Repita comigo, nele. Nele quem? Em Cristo. Paulo está demonstrando por que ele é tudo. E por que não sobrou nada para ninguém? Porque nele foram criadas algumas coisas. Todas. Todas as coisas. Essa terra aqui? Ou melhor, você foi criado nele? Nele? Ou por ele? Por ele também. Mas aqui diz aqui o quê? Nele. Você foi criado nele? E todos os habitantes de Taguatinga, do Brasil, da América do Sul, das Américas, da Europa, da África, da Ásia, da Antártida, e todos os seres que povoam os rios, as lagoas, os riachos, os mares, os oceanos, o planeta Terra todo, nele. E o sistema solar, o Sol, os planetas, a Terra é só um planetinha em torno de um Sol. E as bilhões de sistemas solares para formar a nossa galáxia. As bilhões, ou os bilhões, desculpe minha ignorância, de sistemas solares que formam a nossa galáxia, chamada Via Láctea, foi feito nele. E as bilhões de galáxias que existem, que chamam de universo, foi criado onde? Nele. Ele é grande. Ele é Cristo. É nele. É por isso. É nele. Está aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, é plural, e sobre a terra. Para tirar qualquer dúvida, ele continua, as visíveis. E alguém pergunta, e as invisíveis? Também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, no início do 16, nele. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. Acabou. Tudo é nele, por ele e para ele. E você ficou aonde? Eu estou nele, mas tem um espírito de rebelião, de incredulidade, que diariamente quer me fazer viver como fora dele. Pecado, que quer que eu me sinta poderoso, que quer que eu me sinta valente, que eu me sinta autossuficiente. E nós temos que desenvolver uma consciência que tudo existe nele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, algumas coisas subsistem. Nele, todas as coisas, ou nele tudo subsiste. Então aqui o apóstolo está falando assim, vocês conseguem dimensionar Cristo? Entender? Pastor, tudo bem, mas e o Antigo Testamento, ou o Novo? São testemunhas dele, falam dele, mas não são ele. Não são. Ele é antes de todas as coisas, inclusive antes da escrita.
sem nenhum desprezo, nem à Escritura, nem a qualquer outros livros bons que falam sobre Cristo. Tudo o que fala sobre Cristo, se fala a verdade, é bom e útil para a edificação, para a correção, para a exortação. Mas os seus olhos e coração devem entender que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir aqui do versículo 8, ele começa nova advertência. Agora ele quer mostrar o que ele fez por você. Você já viu que em relação ao universo ele é tudo. Primeiro, porque nada existe fora dele. Segundo, porque nada existe que não tenha sido feito por ele. Terceiro, nada existe que não seja para ele. Tudo é dele. Agora, e eu, de modo particular, o que ele fez por mim? Capítulo 2, versículo 8 diz: cuidado, que ninguém significa, sabe o quê? Nem o bispo Alexandre. Sabiam disso? Para quem não sabe, me apresento. Eu sou o bispo Alexandre. Então, quando diz aqui, cuidado, que ninguém, dentro desse ninguém está o meu nome, e está o seu nome, e o nome de quem quer que seja. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar. Para vir enredar tem a sua raiz, para falar de uma rede que um pescador coloca. Alguém já pescou de rede aqui? Deixa eu ver. Leva na mão, Juracê. A rede é feita de quê? Um fio de nylon. O peixe, tadinho, vai lá, ó, na água, tranquilo. Pela estrada eu vou lá fora, cantando, peixinho. E ele não vê que alguém, ele não vê que alguém foi lá e colocou uma rede. O peixinho não está vendo, ele não sabe, não disseram. E aí quando ele passa, ele vê que não consegue continuar. Alguma coisa o impediu de prosseguir a viagem. Quando ele quer voltar, ele está preso, totalmente enredado. Mas se você quiser uma tradução um pouco mais livre da palavra enredar, ninguém vos faça presa. Continua a mesma coisa, né? Mas ninguém te leve cativo. Ninguém escravize a sua mente. Ninguém escravize o seu coração. Ninguém te faça discípulo de qualquer coisa. Ninguém te prenda. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de quem? Conforme a tradição de quem? O que é tradição? Tradição é aquilo que vem sendo passado de um para o outro. Chega um ponto da história que você não sabe mais a origem, nem o começo, nem o porquê. Eu só sei que é. Tem gente tomando partido sem saber porquê. Só sabe que supostamente é. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Nem comigo mesmo. Nem o que eu ensino. O que eu ensino, eu passo a prova. Tem que ser Cristo, tem que ser Cristo, tem que ser Cristo, tem que ser. E muitas vezes na minha história, e vocês são testemunhas, eu carreguei coisas nas minhas mensagens que não eram Cristo. E na medida em que eu ia desconfiando que não era Cristo, eu ia abandonando uma a uma. E fui abandonando, e talvez ainda tenha muito a abandonar. E vocês sabem disso. Ninguém vos engane com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Alguém me contou uma história, para falar de tradição, eu não me recordo quem, nem onde. Eu sei que, diz que uma jovem se casou com um jovem rapaz, e ela falou assim, olha, eu vou fazer uma receita que a minha mãe faz, que ela aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a bisa, e tradição de um peixe extraordinário. Não existe, igual esse não existe. Aí fez todo, né? Tem todo um ritual
senão não sai igual. Tem que ser o mesmo peixe daquela época. Aí, acabou de fazer, cortou o peixe ao meio, colocou na bandeja, falou assim, está aqui e tem que ser desse jeito. O noivo olhou e falou assim, mas tem que ser assim, o peixe tem que ser cortado também? Ao meio ou você fugiu? Não, é cortado. Se não for, não dá, tem que ser. Falou, mas qual é o sentido de cortar o peixe ao meio, pastor Josué? Falou, eu não sei, né? Minha mãe deve saber. Perguntamos a ela. Aí foi a mãe. Perguntou, falou assim, eu não sei, eu sempre cortei, porque minha mãe, que é sua avó, também cortava. Mas vamos perguntar para sua avó. Aí foram, chegou na avó. Falei, bem, porque eu cortava, eu também não sei. Eu sei que a minha mãe, que é a sua avó, que é a bisavó da outra, cortava, então. Então a bisa está viva, vamos perguntar para a bisa. 107 anos a bisa tinha. O Jailson fez assim para mim. Ele quis dizer, sabe o quê? Esse pastor aumenta a conversa. Mas é para vocês entenderem o que é tradição. Tradição. Quando na bisa, por quê que a receita do peixe tem que cortar ao meio? Ela disse, eu nunca disse que tinha que cortar ao meio. Aí todo mundo se olhou, né? A filha olhou para a mãe, que olhou para a mãe, que olhou para a mãe. Quem foi que disse no percurso que tem que ser ao meio? Todo mundo disse. Mas a bisa disse, eu nunca disse, eu cortava porque não cabia na bandeja. Entendeu o que é tradição? Tradição é isso, você vai fazendo e reproduzindo. Chega um ponto que ninguém sabe porquê, mas dá um valor a uma coisa que era só um problema de tamanho da bandeja. Agora tem bandejas bem maiores. Até sobra bandeja para lá e tem que colocar alface. Para poder dar aquela... Para não ficar um peixe, né? Para poder encher, preencher. Então, volte para o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. O que é rudimento do mundo? Vocês estão entendendo que ler a Bíblia você tem que parar e pensar o que você está lendo. Pastor, é porque eu leio a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia toda, eu faço ano bíblico. Não resolve. Leia apenas um capítulo no ano, mas entenda. Não adianta. A Silvia, minha irmã, numa ocasião, chegou para o meu pai e disse, olha pai, eu já li 140 livros. Aí ele perguntou assim para ela, você entendeu? Aí ela ficou assim, sem saber o que responder. Talvez tenha até levado por ofensa, né? De repente, criança, né? Você sabe como é que criança quer elogio, né? Parabéns, tal. Mas ele fez a pergunta certa. E se entristecer é uma tristeza para se alegrar. É uma tristeza, dói, mas te ajuda a progredir. O que são rudimentos do mundo? O que é rudimento? Tem alguma Bíblia aqui que fala uma outra palavra no lugar de rudimento? Alguma versão? Aqui diz princípios elementares. A minha Bíblia diz rudimentos, uma coisa só. Mas não ajudou muito. Não, você não ajudou. Diga assim, a tradução continua deixando as coisas sem muita compreensão. Aí você tem que pegar a palavra rudimento e saber o que significa. Aí o dicionário dá uma explicação tão pedagógica que ninguém aqui é incapaz de entender. Rudimento são os sons da fala humana da criança quando começa a querer falar. Querer falar. Como é que a criancinha faz? Gugu, gugu, gugu. Mama. É a coisa mais elementar da linguagem, de uma língua. Em termos de estudos formais, nós poderíamos dizer que seria o beabá. Quem aqui aprendeu o beabá? E vocês já pararam para pensar o que significa beabá? Beabá quer dizer
B com A, ba. E B com E. E B com I. B com O. B com U. Gente, eu me lembro da cartilha. Vocês lembram da cartilha? Que tinha letra A. Aí contava uma historinha que a letra A se repetia várias vezes no texto para fixar. Minha professora, a tia Clarice, fazia uma gincana, porque ela tomava a cartilha, né, semanalmente. O aluno que conseguisse chegar no final da cartilha primeiro, ganharia um prêmio. Aí, como a gente fica vacilando, aí na hora da reza lá do beabá, não saía como tinha que sair. Então, próxima semana repete essa lição. Aqui, eu me lembro que eu fiquei em segundo lugar na leitura do beabá, da cartilha. Ainda teve um que chegou primeiro do que eu. Chamava-se Alexandre Prado. E eu, Alexandre, tem alguma coisa com esse nome aí. Mas não é Cristo. Cuidado, porque os homens gostam de olhar para os líderes como se eles fossem alguma coisa e não são nada. São irmãos que na trajetória ajuda no processo e que está no mesmíssimo processo de todo mundo. Fiz essa correção em razão de uma brincadeira que fiz. Entendeu? Para a palavra não voltar como um bumerangue. Portanto, rudimento significa as coisas do começo do mundo. Rudimentos do mundo é: cuidado que ninguém vos engane com suas filosofias, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme aquelas coisas do princípio. Porque o princípio do mundo, olhem para mim, a humanidade não tinha a condição, a capacidade atual, cognitiva, de compreender as coisas. Hoje se fala em física quântica, por exemplo. Agora, se tivesse uma máquina para nos voltar ao tempo, vamos voltar, eu não vou falar o nome Moisés aqui para não dar problema, mas que se você pudesse voltar no tempo de Noé, imagine uma máquina do tempo e você, com essa sua condição, conhecimento que você tem atual, voltar no tempo de Noé, chegar lá, mas Noé, e essa arca, Noé? O que tem minha arca, rapaz? Rapaz, segundo as leis da física quântica, o que foi? Você está louco? Não daria 3 dias para a notícia percorrer toda a terra habitada da época. Existe um louco no nosso meio. Ele fala em física quântica. Ele fala acerca de uma coisa chamada internet. Ele fala acerca de celular, tablet, iPhone, televisor de plasma, de LED, 60 polegadas. Vocês entendem? O homem, do princípio, não tinha como compreender nada, nem sobre Deus, nem sobre si mesmo. Aí eles viviam o quê? Viviam no que era possível. No que era possível compreender. E Deus se revelava àqueles homens? Lógico, Deus sempre se revelou. Mas Deus nunca se revela destruindo a capacidade de cognição do homem. É como que Deus faz, eu vou acompanhar o homem na história. Devagarzinho eu vou revelando. Para esse homem que eu estou dizendo, é apenas uma sombra, mas eu quero dizer de algo que virá. Para esse homem, isso aqui é apenas uma circunstância, mas eu quero conduzi-lo para aquele que é. Então, quando fala sobre rudimentos do mundo, fala das coisas do princípio do mundo. Ou seja, pleno século 21, vamos ficar discutindo coisas do século 8º antes de Cristo, do tempo de Homero, dos mitos, da Odisseia. Não, gente, para. Não interessa se é filosofia,
se é tradição dos homens, se é rudimento do mundo. O que tem que prevalecer é cuidado, que ninguém te faça presa sua por meio de qualquer coisa que não seja o quê? Lê na sua Bíblia, versículo 8. Que não seja o quê? Ou seja, você tem que se tornar cativo, mas cativo de Cristo. Cativo da verdade. O texto diz: ninguém vos engane ou vos venha a enredar. Ninguém prenda você com a sua filosofia ou com as suas sutilezas, com a tradição dos homens, com os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando diz e não segundo Cristo, quer dizer, você tem que ter a mente cativa a Cristo. Você deve ser escravo, sim, da verdade. Tudo pela verdade, nada sem ela. E a verdade é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso, esse texto não estava escrito, mas lá estava ele quanto verdade. O texto veio depois. O texto é importante? É. Mas aqui tem uma pessoa dizendo: eu sou a verdade. 50 anos depois, veio João e escreveu essa frase. Mas antes de João escrever a frase, ele disse: aqui estou, eu sou a verdade. Aí diz: porquanto. Por que que tem que ser Cristo, hein, gente? Por que que tem que ser Cristo, hein, pessoal? Por que Cristo, somente Cristo e nada sem Ele? Por que tudo Ele? Gente, porque nele. Gente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobrou nada, é tudo nele. A plenitude da divindade. Aí começa a falar aí sobre você, olha. Também nele estáis aperfeiçoados. Sabe em quem você está aperfeiçoado? Nele. Não adianta você fazer qualquer outra coisa. Nada te trará aperfeiçoamento. É nele que você está aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Também nele estáis aperfeiçoados, tal. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nele, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscita dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, delitos e pecados. Poxa, nele eu estou aperfeiçoado, nele eu estou circuncidado, não a circuncisão da carne, tampouco a circuncisão de água de batismo. Pastor, minha Bíblia diz, pelo batismo. Mas porque o batismo fala de uma experiência. E o rito batismal aponta para essa experiência. Qual a experiência? De você ter sido unido a Ele, está aqui no texto, na sua morte. E semelhantemente ressurreto juntamente com Ele. Ele vos deu vida. Ele perdoou todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu essa dívida que era contra nós. Mas não é uma dívida, desculpe-me. A dívida seria o versículo anterior, os pecados. Mas ele cancelou o escrito de dívida, não é a dívida, é o escrito de dívida que era contra nós. O que é o escrito de dívida? Que ficava dizendo toda hora você, pecou, está errado, vai queimar. A lei, tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Faz assim, faz. Não faz, não pode, não pega, não mexa, não dança, não. O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o onde? Na cruz. Na cruz foi cravado o escrito de dívida. Aí está lá o Satanás, está lá os principados caídos de Satanás, está lá as potestades caídas de Satanás, está lá os demônios de Satanás, está os homens perversos acusadores de Satanás, tudo apontando os seus erros. Mas quando Cristo pegou o escrito de dívida, pegou aquele pacto que era da condenação e da morte, que era constituído ou que constava de ordenanças, que ele removeu, não pelas metades, mas inteiramente, e encravou na cruz. O que aconteceu com aquela turma toda lá, que eu falei? O diabo, Satanás, principados, potestades, e os homens acusadores de todo mundo, que quer te acusar. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acabou a acusação, acabou a culpa. Você crê em Cristo? Você não tem culpa. Mas eu tenho. Quando eu erro, tem culpa. Não. Quando você erra, você tem que se lembrar. Cristo já removeu. Aí você diz: Senhor, o teu sangue purifica meus pecados. O teu Espírito gera em mim arrependimento. Senhor, eu sou teu, porque fui comprado pelo teu precioso sangue. E aí o principado, potestade, dominador, quem quer que seja, fica exposto ao desprezo, porque Cristo já triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. Quando ali estava um homem sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem dolo, sem defeito. Resumindo, como ele próprio disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quando esse Cristo Jesus estava crucificado, e dali ele expressava a maior expressão que o homem pôde ver com os olhos físicos de Deus sobre a terra. Um homem rejeitado, humilhado, cuspido, insultado, zombado, escarnecido, sendo Deus, agora feito homem, na cruz, sentindo e vivendo como homem, como diz Paulo, a nossa semelhança, carne e sangue, e apenas expressava o que é a verdade, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Não, perdoa não. Não. Parou. Aí é demais. Tudo bem, perdoar o irmão que te deve R$15, tudo bem. O irmão que comprou seu carro e não pagou, até que vai, eu não sei se vai também, né? Porque um carro é um carro, né, pessoal? Aí vai, tá bom, mas agora, este homem, como dizia o ladrão à direita, que era também crucificado, que dizia: este homem não fez mal nenhum. Testemunho de um ladrão, hein?
O testemunho de Pilatos, não vejo nele crime algum. O testemunho de uma pagã, que não conhecia a Deus, mulher de Pilatos, e dizia: Pilatos, cuidado, essa noite tive um sonho, este homem é justo, viu? Fica atento. Um homem, mas que era Deus encarnado, e ali manifestava o Pai aos homens. Querem conhecer ao Pai? Olhem para o crucificado. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Pai é o Deus que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. É o Deus invisível, mas este crucificado é a expressão exata do seu ser. Ser, voltei a palavra ser, ó, lá do início da mensagem, lembra? Não é a imagem exata apenas da obra, do período que os homens chamam de período da graça. Não existe período que não seja da graça. Porque Deus é Deus sempre e Ele é o Deus gracioso sempre. Pastor, mas e o tempo da lei? Era o tempo da graça. Posso provar? Estava lá Davi no tempo da lei. Numa luta. Pensa numa luta. O caboclo que sofreu na mão de Saul, viu? Saul perseguindo. Davi correndo, suado, cansado. Com um bando de gente sem futuro atrás dele. Bando de homem, tudo cansado, lutando, fugindo. De repente, diz a escritura, antigo, mas reúna com o novo as informações. Entrou na casa de Deus. Ele não podia entrar, porque só podia entrar no santo lugar, única e exclusivamente os sacerdotes. Ele não era sacerdote, não podia entrar. A lei dizia, não, e se entrar, morre. E ele entrou. Estando ele lá dentro, olhou para uma mesa do lado, 12 pães, misericórdia. Fugindo num cansaço, os pães aqui, ó, uma linguagem assim, bem, dando mole, os pães estão aqui. Mas não pode comer. Bem, eu também não podia entrar. Vamos comer. Deus é gracioso. Eu creio no Deus da graça. Aí teve que vir Jesus para dizer, Davi entrou no templo, comeu os pães que não podia comer e ficou sem culpa. Por que ficou sem culpa? Porque ele estava cobertado pela graça de Deus. E o tempo, mas e a lei, pastor? A lei era só para dizer para você, você é carente da graça. Porque a lei, enquanto ministério da condenação e da morte, ela expõe o que o homem é. Pecador, caído, réu, condenado. Mas só para acusar? Não, é para dizer, você consegue se enxergar? Consigo. Então tá bom, aqui está a minha graça para você. É isso que tem que entender. De sorte que, quando estava ali Cristo, puro, maior expressão do Pai. Pai, perdoa. Perdoa aquele soldado ali, ó. Ele não sabe o que está fazendo. Passou um e cuspiu na face. Ele disse, Pai, perdoa esse aí também. Ele não sabe o que faz. E aí ele olhou para o lado, tinha aquele que deu com a cana na cabeça dele na noite passada, lembra? Que pegou a coroa de espinho, colocou e bateu para cravar. Perdoa, ele não sabe o que faz. E aquele outro está correndo, fugindo, que é Judas, tá? Não sabe. E o outro não sabe, não sabe. Mas como não sabe, Pai, lembra lá que o Senhor próprio disse para Jonas, que aquele povo de Nínive era um povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda. Pai, é uma questão das trevas. Pai, existe um engano que seduz as pessoas e elas não podem ver. Estão cegas. Tem que ter luz. Pecado é treva, pecado é ignorância. Pecado ofende a Deus, lógico. Não justifica nada. Mas Deus, na sua expressão
porque ele é a expressão exata. Aí o bispo Josué, semana passada, usou um termo, ele é a expressão canônica do Pai. Ou seja, o que o Pai é? Como eu posso conhecer o Pai? E tem mais, é o ser do Pai. Quando fala do ser, não depende de Adão, não depende de Noé, não depende de Moisés, não depende de Davi, não depende do homem, nem da história, nem dos tempos. O ser de Deus é um só. Tiago, falando do ser de Deus, falou o seguinte: nele não há sombra de mudança e nem variação. Não é igual o clima que varia, que muda. Deus não muda. Ele é um. Ele não muda. Ele é amor e sempre foi graça, justiça, bondade e tudo mais. Eu falaria hoje sobre a justiça de Deus, mas o tempo não me permitiu falar. Foi o tempo que não me permitiu. Mas eu vou falar para os irmãos sobre a justiça de Deus. Igual falei hoje, mostrando Cristo, tanto no aspecto do que Ele é para o cosmo, quanto da obra que Ele realizou por você, perdoando todos os seus pecados. Mas lá estava o Filho, dizendo assim na cruz: olha, quando você lembrar do Cristo na cruz, você lembrar, cada um aqui, resuma tudo numa expressão: Deus é amor. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo meia dúzia de pessoas. Não. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiando a palavra da reconciliação. Esse é o nosso Cristo, é a expressão exata do ser, daquilo que Deus é na sua natureza. A pergunta que não quer calar, e aqui eu começaria a pregação dessa noite: pastor, mas e aí? Esse Deus tão maravilhoso aqui apresentado, ele não é justiça? Sim. Toda a Escritura declara que Deus é justiça. E Ele também não trará, e já trouxe e trará, juízo? Sim. Toda a Escritura confirma que sim. Toda ela. Do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse. Se tem uma coisa que eu gosto, é de apresentar uma verdade em vários pontos da Escritura, razão porque muitos não me entendem quando eu prego, porque acham que eu mudei o assunto. Eu comecei aqui em Colossenses, aí eu tenho que ir para Gênesis para explicar alguma coisa, tem que passar por Êxodo, vem de lá para cá. Aí as pessoas perdem o raciocínio. E esse julgamento de Deus é real? É. Paulo disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Agora, essa justiça e esse juízo são divinos. Não é a sua justiça, nem o seu juízo, não é dos homens, do ponto de vista dos homens. Quando se lê um livro como a Bíblia, tão complexo, nós devemos fazer uma redefinição de uma série de conceitos que nós temos por um conceito nosso, mas que pode não ser o conceito do escritor no tempo em que ele escreveu. Então, eu trarei uma mensagem explicando como pode esse Deus de amor, que diz: perdoa os homens porque eles não sabem o que fazem, mesmo quando era insultado, cuspido e tudo mais, como ele pode ser justiça e trazer juízo? Não se engane, ele é justiça e trará juízo. A questão é como pode ser. E nós vamos falar disso, se Deus permitir, na semana que vem. Se não permitir, como não permitiu hoje, Ele vai permitir outro dia. Por todos os efeitos, eu escrevi 5 textos, cada um com média de 8 a 15 folhas, varia. Tem uns que tem 8, 10, 11,
páginas, laudas, explicando sobre essa questão do juízo de Deus. Eu mandei para vários irmãos, está disponível. Não adianta ficar colhendo versículos. Se você quiser colher, pastor, em Sodoma e Gomorra, o que é que tem? Juízo. Ué, ninguém disse que não é. Pastor, e o dilúvio? Juízo. E o Apocalipse? Juízo. Agora, como que as Escrituras, na face de Jesus, nos mostra esse juízo? Eu quero ter o privilégio de poder falar para vocês numa outra ministração. Amém?